pessoal, já estou atrasado, tenho que sair daqui, já estou há algumas horas aqui num evento aqui em Florianópolis e estou indo daqui para o Happy Hour do Partido Novo na cidade, mas antes disso, depois de dar várias entrevistas, preciso trazer uma notícia de última hora. Acaba de tuitar o secretário Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, que vai cancelar os vistos dos ministros do STF, falou em Alexandre de Moraes, mas falou em outros, envolvidos em perseguição contra cidadãos brasileiros e americanos, perseguição, censura. Aquilo que a gente já vinha dizendo há muito tempo está acontecendo. Os Estados Unidos não aceitam ataque à sua soberania. Não tem nada de soberania do Brasil, como diz o Lula. Na verdade, os Estados Unidos estão defendendo a sua soberania. Como nós temos sim que nos defender a nossa, mas a soberania nossa e a dos Estados Unidos é baseada na Constituição, nas leis, não nos abusos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o que Marco Rubio acaba de anunciar, que foi noticiado pelo jornalista Michael Shellenberger, é que Alexandre de Moraes e outros ministros da Suprema Corte, bem como familiares, terão seus vistos cancelados pelo governo americano em virtude da perseguição política. Tradução do post aqui, que vou ler conforme o X mesmo faz a tradução. Está aqui, ó. O presidente Donald Trump deixou claro que o seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato. Então, está aqui a manifestação de Marco Rubio, secretário de Estado americano. Ele acaba de fazer esse tweet e logo abaixo também uma matéria, um tweet, do Deltan Dallagnol, em que ele bota a matéria da Mônica Bergamo. Eu não sei a data, mas se eu não me engano é do início desse ano, logo depois da posse do Trump. Diz o seguinte a matéria dela: ministros do STF fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. E aí Deltan diz o seguinte: fizeram piada sobre quem teria visto cancelado primeiro por Trump, mas Trump cancelou o visto de todos ao mesmo tempo. E dos familiares também. A matéria foi de 5, obrigado Matheus, está aqui, 5 de fevereiro de 2024 e, como disse, como é que é? 6 de novembro de 2024 e como disse Deltan Dallagnol, foi depois da eleição então do Donald Trump, como disse Deltan, fizeram piada sobre quem teria visto cancelado primeiro, mas Trump cancelou o visto de todos ao mesmo tempo e dos familiares também. Eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, agradeço a todos que estão desejando força, agradeço a todos que dizem para mim, não desista, e eu vou dizer o mesmo que eu disse na live, que foi um sucesso hoje de manhã, e agora de novo a gente vê mais de 5 mil pessoas só nessa live agora, né, acompanhando, e depois ela ainda vai ser postada. Eu não vou desistir, e eu peço que vocês não me abandonem, não abandonem o Brasil e não desistam também. Nós precisamos trabalhar em conjunto, precisamos voltar às ruas, não podemos ter medo, nós precisamos fazer o Congresso Nacional voltar do recesso. É preciso que hajamos contra esse arbítrio, esse autoritarismo. O que foi feito hoje no Brasil foi um ato de perseguição política claríssima para os olhos do mundo. Ontem o Lula diz que o judiciário é independente e que a oposição é traidora da pátria. E no dia seguinte o Alexandre de Moraes bota efetivamente Jair Bolsonaro na cadeia, porque é prisão domiciliar, uma prisão domiciliar que impôs a ele, não pode sair de casa, no fim de semana nem à noite não pode sair de Brasília, tem que usar tornozeleira eletrônica, não pode usar redes sociais, ou seja, censurado, aliados seus, ninguém pode postar nada seu mais nas redes sociais que seja recente, ou seja, o que nós vemos no Brasil é um dissidente político e é algo que os Estados Unidos tratam com muita
cautela e seriedade na sua história. O Brasil está virando um pária internacional. Na verdade, o que nós estamos vendo nesse momento, e eu lamento informá-los disso, é que o Brasil teve guerra declarada contra Donald Trump e os Estados Unidos por Lula na sua manifestação de ontem. A declaração de Lula foi uma declaração de guerra. Quando ele diz que o presidente americano, eu não estou brincando, não estou falando bobagem aqui não. Quando o presidente Lula diz que o descondenado, né? Até eu sempre acho ruim chamar, enfim, de presidente Lula, presidente descondenado Lula. Quando ele diz, e descondenado pela corte, pelos seus amigos, quando ele diz que Donald Trump estaria preso no Brasil se o ataque no Capitólio tivesse acontecido aqui, ele na verdade está declarando guerra, ele na verdade está subestimando a capacidade do líder da maior democracia ocidental de tomar decisões que afetam, lamentavelmente, todos os brasileiros. Eu sou contra a taxação, acho inclusive que essa decisão penaliza todos os brasileiros, inclusive aqueles que nada têm a ver, aliás, uma maioria que nada tem a ver com a história. Eu sou contra imposto e por isso eu critico tanto o Haddad e o Lula pelos impostos que colocam no país. Essa questão da taxação ela precisa ser resolvida com urgência, mas as medidas que estão sendo tomadas contra pessoas que estão violando os direitos humanos e, portanto, interferindo também na soberania de outros países, e não foi só nos Estados Unidos que Alexandre de Moraes meteu o dedo na Espanha, vários outros países, aliás, ele acha que é dono, imperador não só do Brasil, mas do mundo, não tem limites. Isso um dia traria consequências. E agora as consequências serão sentidas não apenas por ele, mas também pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. E diga-se de passagem, não se pode calar diante da injustiça. Acho lamentável ver ministros do Supremo Tribunal Federal permitindo que a voz dele, ou às vezes a voz de outros ministros do Supremo, se traduzam na voz da corte, como quando Gilmar Mendes disse que admira o sistema chinês e que todos os demais ministros também o admiram e ninguém fala nada. Então, quer dizer, quando o Barroso faz uma nota também em nome do Supremo Tribunal Federal, repleta de mentiras, de narrativas falsas, inclusive uma respondendo ao Economist em nome da corte, dizendo que nunca falou que derrotamos o bolsonarismo, quando de fato ele disse lá no passado, num evento da Uni, e outros ministros da corte não se manifestam contra. Então, agora o que nós estamos vendo é uma ação do governo americano. Esperamos que a situação possa desescalar. Eu espero que tanto o STF como o Lula entendam que estão colocando numa posição muito ruim o Brasil. E se eles não entenderam e não entenderem, quem precisará fazer a sua parte é o Congresso Nacional. E para isso nós precisamos do povo nas ruas. Precisamos parar o Brasil, precisamos mostrar para Lula, para o STF, para Moraes, para o PT, para aqueles que se acham os donos do poder, mas o poder é do povo, que nós não vamos deixar o Brasil virar uma ditadura definitivamente. Não vamos seguir o mesmo caminho que a Venezuela seguiu e que agora se traduz, lamentavelmente, num ditador que passa até com tanque por cima das pessoas nas ruas. Precisamos ter a coragem de enfrentar a tirania. Precisamos ter a coragem de nos organizarmos, de voltar às ruas, de fazer as manifestações em favor da liberdade e da democracia. Nós não podemos perder o Brasil. Como eu disse no início dessa live, pedem muito que eu não desista. Eu não vou desistir, mas não podemos abandonarmos uns aos outros. Conto com cada um, vamos continuar batalhando, contem comigo e essa notícia aqui certamente vai dar bastante o que falar nos próximos dias. Essa guerra que Lula e no fundo também Alexandre de Moraes declararam aos Estados Unidos pela ação conjunta, não tem como terminar bem se não houver um arrefecimento de ânimos e o Brasil pare com essa perseguição política abjeta contra cidadãos americanos, contra cidadãos estrangeiros e brasileiros em solo americano, contra cidadãos americanos em solo brasileiro e também contra cidadãos brasileiros. Afinal de contas, nós precisamos fazer também aqui no Brasil a nossa parte, seja na Câmara
instalando a CPI do abuso de autoridade, no Senado, abrindo processos de investigação e impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, e no Congresso, aprovando a anistia do 8 de janeiro e a anulação de processos para encerrar de vez esse capítulo horrível da nossa história, pacificar o país e passar a andar de novo daqui para frente como uma nação livre, soberana sim, democrática, em que vale a Constituição, em que valem as leis e não o arbítrio e a vontade de apenas um ou de poucos homens. Muito obrigado, pessoal, e conte comigo.